Então vejam, eu ainda utilizei o termo antagonistas colinérgicos. Porque só recentemente a coisa foi alterada para agonismo inverso. Então, o agonismo inverso vai acontecer nos receptores que têm uma atividade intrínseca, sem a ligação de um agonista. Para você antagonizar, para você bloquear o efeito nesse receptor, você tem que fazer um agonismo inverso. Se o receptor não tem atividade intrínseca, você faz o uso de um antagonista. Ah, Pedro, não estou lembrando direito isso. Vai na aula 3, na live, tá no canal. Vocês podem acessar quantas vezes quiser. Aula de farmacodinâmica. Eu comentei sobre isso na parte de agonista. Agonista parcial, total e inverso. Então vai lá, dá um pulo lá que vocês vão entender. Feito. Então vamos lá. Então essas substâncias, em essência, recapitula rapidinho. Olha só. O que a gente viu até aqui? Que existem os agonistas dos receptores colinérgicos. Quem são os receptores colinérgicos? Muscarínico, nicotínico. Onde é que é marcante a presença de receptor nicotínico? Ou nos gânglios simpáticos e parasimpáticos, dessas duas subdivisões autonômicas, ou na junção neuromuscular. Então, junção neuromuscular eu também tenho o receptor nicotínico. O receptor nicotínico é um canal iônico. E o muscarínico ele está espalhado. Ele está distribuído pelo corpo. Algumas regiões têm mais M3, outras M2, outras têm M1. Algumas poucas regiões têm M4 e M5. M4 e M5 vocês vão ver mais no sistema nervoso central. Tá? E nós temos, aqui eu escrevi errado, antagonistas. Não é angonistas não. Antagonistas dos receptores colinérgicos. Então, quem são os antagonistas? Ah, sim, outra coisa. Agonista do receptor colinérgico é direto e indireto. Direto, atua diretamente no receptor. Indireto, inibidores da acetilcolinesterase, carbamatos e organofosforados. E nós temos os antagonistas colinérgicos, que é essa parte da aula. Então, desses, nós temos os antimuscarínicos, que é o que a gente vai ver hoje, que eu vou comentar. E nós temos os antinicotínicos, os bloqueadores nicotínicos. Desses, os bloqueadores ganglionares não têm função clínica. Por que não tem função clínica? Porque se você bloquear, você vai bloquear os gânglios simpático e parasimpático. Você vai gerar os mais diversos efeitos e alterações, modulações de funções fisiológicas. E nós temos os bloqueadores neuromusculares dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular. Esses têm utilidade clínica, que a gente vai conversar na aula que vem. Começar a ver na aula que vem. Tem uma aplicabilidade importante, principalmente na anestesia, tá? Anestesia geral. Muito bem. O que a gente vai ver hoje? Os antagonistas muscarínicos. Então, são os fármacos que vão bloquear receptores muscarínicos. Esses fármacos são derivados de aminas terciárias. Desses, a gente destaca os alcaloides naturais, atropina e escopolamina. Então, atropina e escopolamina são extraídos da natureza. Deles, nós produzimos substâncias sintéticas terciárias e quaternárias. Elas têm variações, claro, de estrutura química, aminas terciárias e aminas quaternárias, que vai permitir com que elas tenham alterações de farmacocinética, em geral farmacocinética, e algumas alterações farmacodinâmicas, por essa característica química. Então nós temos diciclomina, oxibutinina, oxifenciclimina, propiverina, tolterodina, aqui eu escrevi errado também, tá? É triexifenidil, mas tudo bem. Vocês estão vendo que eu estou bom de fazer os slides. E as aminas quaternárias, são várias. Quais que eu vou destacar para vocês? Ipratrópio, tiotrópio. São as duas principais que eu vou destacar para vocês. Vou comentar algumas outras durante o transcorrer dos slides, mas ipratrópio e tiotrópio vão ser importantíssimas e têm uma função
um uso terapêutico importante em doenças inflamatórias do aparelho respiratório, do trato respiratório. Asma, brometro de ipratrópio, DPOC, brometro de tiotrópio. Feito? O ipratrópio também às vezes pode ser útil na DPOC, mas mais caracteristicamente ela é o ipratrópio na asma, tiotrópio na DPOC. Feito? Vamos lá. Dessas substâncias todas, o que é que a gente começa a ver? Os alcaloides naturais. Desses, o primeiro é a atropina. Então, a atropina é extraído da planta, eu vou passar aqui e já volto nesse slide. Essa plantinha bonitinha aqui, ó, conhecida como Atropa belladonna. Por que ela ganhou esse nome, belladonna? Porque na Renascença, o extrato dessa planta era utilizado pelas modelos, pelas mulheres, que serviam de modelo para pintar os quadros, aqueles famosos pintores. Elas utilizavam essas substâncias porque era conhecido por dilatar a pupila. E se dizia que as mulheres com a pupila dilatada ficavam mais belas. Então, isso mesmo, belladonna. Por isso ganhou o nome, Atropa belladonna. Atropina, belladonna, dilatação pupilar, era esteticamente mais vantajoso, ou mais bonito esteticamente a dilatação da pupila quando era pintada no quadro. Entenderam? Mas essa planta também tem nomes do tipo erva como é que é? Erva do inferno. Por quê? Porque é um veneno. As pessoas podem e eram assassinadas com overdose de atropina. Tem história de reis que foram envenenados. Então, essa substância, que é o envenenamento com efeito antimuscarínico característico, né? A vermelhidão, as alterações centrais, as alterações oculares, as alterações de pele, a secura das glândulas. Então, isso era característico, e as alterações cardiovasculares. Isso é característico da cardia, principalmente. Isso é característico da infecção, da intoxicação por essa substância, a atropina, né? Deixa eu voltar. Então, a atropina é extraída da Atropa belladonna. Erva moura mortal, tem outros nomes, tá? Qual é o mecanismo de ação? É um antagonismo competitivo reversível. Ou é um agonista inverso competitivo. O que é que isso quer dizer? Não faz ligação covalente. Então, na presença da atropina, a acetilcolina, para fazer efeito, ela tem que estar numa dose maior que da atropina. Na presença da acetilcolina, a atropina, para fazer efeito, ela tem que estar numa dose maior que a acetilcolina. Vocês lembram? Então, compete de modo reversível com a acetilcolina. Concentrações muito elevadas, é o que eu estava dizendo para vocês. Essa substância, tanto a escopolamina quanto a atropina, eu comentei na primeira questão, que foi a dúvida do Otávio, elas não têm seletividade nenhuma. Elas atuam tanto em receptores muscarínicos quanto nicotínicos. Elas têm uma ligeira preferência por receptores muscarínicos. Mas em altas doses, elas vão também bloquear receptor nicotínico e nicotínico ganglionar. Então, aí ela vai provocar efeitos adversos e vai ser, desses efeitos adversos, pode levar à morte do indivíduo. Daí ela ser utilizada como veneno durante partes da história da humanidade, né? E ela antagoniza a ação da acetilcolina no sistema nervoso central, tá? Isso também é importante. Os derivados vão ser úteis para tratar algumas doenças centrais, por exemplo, a doença de Parkinson. A outra substância é a escopolamina. A escopolamina é extraída dessa planta, Iociamus niger, que é essa aqui. Ela é bonita também. Ela é mais bonita até do que a Atropa belladonna, eu acho. Mas também é a mesma coisa. Também é utilizado como veneno. Os derivados da escopolamina têm umas propriedades variadas, como eu falei, porque
elas têm um pouquinho mais de lipossolubilidade que a atropina, elas têm um pouquinho mais de seletividade para determinados receptores que a atropina. E a escopolamina, ela também os derivados dela são antiespasmódicos. Lembra que eu comentei do Buscopan, da orfenadrina, oh meu Deus, o meu nome, gente, do Dorflex. Lembra que eu comentei na aula passada? Quem não viu, assiste a aula passada que eu comentei um pouquinho sobre os antiespasmódicos. Então, os derivados da escopolamina têm grande propriedade de serem espasmódicos. Então, vão diminuir o espasmo muscular de músculo liso uterino, músculo liso do trato gastrointestinal, que os derivados da atropina até têm essa capacidade, mas um pouco menos, um pouco menor, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá aqui. Isso é só uma ilustração bem simples. Então, para lembrar vocês que é uma competição, acetilcolina se ligando aos receptores, a atropina, quando presente em maior quantidade, vai se ligar aos receptores. Quando eu precisar de novo do efeito da acetilcolina. Então, onde é que isso aqui é útil? Lembra da aula passada, eu não falei do micetismo? O que é o micetismo para quem não viu? Vai ver na aula passada, mas resumindo. Intoxicação pela ingestão de cogumelos. Tá? Inocibe, amanita, do gênero, né? Inocibe, amanitas e outros. Por quê? Porque eu tenho aí um excesso, alguns desses cogumelos vão gerar um excesso dos níveis da muscarina, que vai fazer um mimetismo da acetilcolina. Substâncias, elas, mesmo as que são ditas de alta seletividade, essa seletividade ela nunca é 100%. Sim, Natasha, sim. Nunca é 100%. Entenderam? Mas, lógico, as substâncias mais modernas, elas já vão ter, pela forma com que elas foram produzidas, os mecanismos, né, biomoleculares, utilizando biofísica molecular, computação, bioinformática, quer dizer, a farmacogenética, quer dizer, essas substâncias elas já têm uma capacidade muito maior de ser seletiva do que as antigas, os alcaloides naturais, por exemplo. Mas mesmo essas substâncias, sempre há uma variabilidade individual, polimorfismos. Então, é sempre possível que ela tenha uma seletividade, ela não vai ser 100% nunca. E quanto mais você aumentar a dose de uma substância, mais você perde seletividade. Isso é fato para toda substância. Então, o que a Natasha perguntou é perfeito. Veja, eu tenho... quando eu tenho altas doses de atropina, eu vou mostrar os efeitos adversos da atropina, tá? Da escopolamina vai seguir o mesmo raciocínio, mas vamos conversar primeiro da atropina, depois eu falo da escopolamina. Quando eu tenho altas doses da atropina, ela perde mais ainda a seletividade a pouca seletividade que ela tinha. Qual é a seletividade que ela tem no início, em doses terapêuticas? Receptor muscarínico. São 5 subtipos. Ela vai atuar nos 5. Mas ela tem menor afinidade por nicotínico. Quando você sobe essa dose, ela tem afinidade também por receptores nicotínicos. Tá? Então, você subiu a dose, a ligação receptor nicotínico também sobe, é proporcional. Tá certo? E aí, onde é que eu tenho receptor nicotínico? No gânglio. Que gânglio? Parasimpático, a subdivisão parasimpática, né? A eferência parasimpática do sistema nervoso autônomo e a eferência simpática também tem. Vocês não lembram disso? Todos os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos. Então, dentro do gânglio, o que é que eu tenho? Como eu tenho dentro do núcleo, na parte central? É uma região onde eu vou ter um axônio se comunicando com vários dendritos, corpos celulares de outros neurônios, que vão dali sair em direção a outros locais. No caso do sistema nervoso autônomo, para órgãos, né? Para as vísceras. Muito bem. A subdivisão visceral. Né? Então, vai estar lá. Se todos eles são colinérgicos, se eu bloquear algum sem seletividade, eu vou bloquear tanto cadeia simpática quanto parasimpática. Reduzindo o estímulo simpático? Pode. Pode aumentar o estímulo simpático também. Tá? Pode aumentar. Vou voltar também a isso, tá? Nem sempre reduz. Essa ligação ganglionar da atropina nem sempre reduz o estímulo. Pode reduzir, perfeito, mas nem sempre. Vou explicar para vocês um efeito que é característico da atropina no coração.
tá? E principalmente em baixa dose. Mas vamos lá. Muito bem, então essas aminas terciárias e quaternárias, o que eu comentei naquele slide, que elas têm uma variação de estrutura química que vai gerar uma variação de farmacocinética e que vai, consequentemente, gerar alguma variação entre elas de farmacodinâmica. Qual é a variação farmacocinética característica? A farmacocinética característica é as terciárias são mais lipossolúveis. Então elas são mais rapidamente absorvidas, têm melhor biodisponibilidade, maior biodisponibilidade, e por serem muito lipossolúveis, penetram facilmente o sistema nervoso central. Então fazem efeito central, por exemplo, rápido. 30 minutos a 1 hora você tem o efeito dessas substâncias no sistema nervoso central. As aminas quaternárias, elas já têm uma lipossolubilidade bem menor, a biodisponibilidade como consequência é bem menor, e elas não têm, ou têm muito pouco, ou não têm penetração central. Então elas não têm efeito central, pelo menos não em doses terapêuticas. Altas doses, algumas substâncias podem até vir a desempenhar alguma alteração central, mas é bem difícil porque elas têm baixa lipossolubilidade. Essas substâncias são excretadas, muitas delas de forma inalterada pelos rins, tá? Então aqui é um exemplo que eu dei, algumas delas podem ser excretadas até 60% pelos rins. A atropina, ela vai passar por 2 fases de metabolismo hepático. E boa parte da molécula, metade praticamente da molécula de atropina, que é biodisponível, vai ser eliminada de forma inalterada na urina, pelos rins, tá certo? Vamos lá. Então, ó, de preferência, em doses terapêuticas, a atropina tem uma preferência, não é uma seletividade, é uma preferência, pequena preferência, em doses terapêuticas por receptores muscarínicos 1, 2 e 3. De novo, não é seletividade, é uma pequena preferência, tá? Quando eu aumentar a dose, eu caio na pergunta da Natasha. Aí ela perde completamente essa preferência e ela vai ser promíscua, ela vai atuar em todos os receptores muscarínicos e também nos nicotínicos, ganglionários e neuromusculares, tá certo?